Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você, futuro operador de direito. É um prazer estar junto aqui com vocês para nós, assim, estudar o direito penal de forma sistemática, ou seja, artigo por artigo. Então, e sempre para reiterar, usando o princípio da oralidade. Esse é o nosso propósito, para treinar a oratória. Então, hoje, dando seguimento ao nosso estudo sistemático, vamos estudar o artigo 14 do Código Penal, que vai nos trazer dois conceitos muito importantes para nós, futuros operadores de direito. E para você que já é operador de direito, é só, talvez, você que assistir para recapitular, ou seja, rever os conceitos e, assim, aprimorar o que você já sabe. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O primeiro inciso diz assim: consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, para o crime ser consumado, ele tem que reunir todos os elementos que o tipifica. Ou seja, no homicídio, para ele ser consumado, é o exemplo mais fácil, mais clássico, né, das academias de direito, é o homicídio. Quando um homicídio ele é consumado? Quando há a morte, quando a vítima morreu. Aí ali caracterizou o homicídio. Se a pessoa não morreu, não houve homicídio, ou seja, não está consumado. Então, nesse sentido do homicídio, vai ser o quê? Tentado. Se a pessoa não morreu, ele vai responder pelo crime de tentado, ou seja, tentativa de homicídio. Por quê? O que tipifica, tá? O tipo penal lá, matar alguém, para ele ser tipificado, tem que haver a morte. A pessoa foi lá no desafeto dele, deu tiro e a pessoa morreu. Mas se a pessoa foi lá no desafeto dele, deu o tiro e passou só de raspão e não morreu, então ele não foi consumado. Ele é um crime tentado, houve uma tentativa de homicídio e não houve o homicídio em si, porque não reuniu todos os elementos que tipificaria ali aquele tipo penal. Então, no furto, tem que ter todos os elementos para caracterizar ali o furto em si ou uma tentativa de furto. Mas só da pessoa pular para dentro da casa da pessoa, mesmo que ele não leve nada, mas se tiver uma câmera lá que viu ele tentando arrombar uma porta, isso, aquilo, outro, já houve uma tentativa. Então, tem que ter todos os elementos, mas para que haja o crime de furto em si mesmo, ele tem que entrar, arrombar, pegar e sair. Houve ali o tipo penal consumado. Então, o parágrafo, o inciso 1, ele nos traz essa informação, esse conceito. Então, já o inciso 2 já vai falar da tentativa. O que é tentativa? Tentativa, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. É aquilo que eu falei para os senhores e para as senhoras. O desafeto, pessoa, né? Vamos supor o meu desafeto, eu vou lá, dou um tiro nele, acerto ele, né? Aí eu pego, fujo, alguém liga para o socorro, e aí o socorro pega, ou a ambulância leva essa pessoa para o hospital, e ela não vem a morrer. Então, por causa das circunstâncias que foram alheias à vontade minha, no caso eu, o agente, essa pessoa não veio a morrer. Então, nesse sentido aí, houve o quê? Uma tentativa, porque as circunstâncias não foram favoráveis para que aquele crime fosse consumado. E aí ele vai ficar só na situação de tentado, ou seja, na tentativa, ele vai, neste caso, eu atirei no meu desafeto, eu vou responder pela tentativa e não pelo homicídio em si. Porque a minha intenção, sim, era de dar o fim naquela pessoa, mas por situações alheias à minha vontade, isso não aconteceu.
apareceu socorro na hora certa, apareceu uma pessoa que ligou, uma pessoa que prestou ali um primeiro atendimento, talvez tinha um médico ali no local, fez os primeiros socorros, e aí diante dessas situações, ela se salvou, ou seja, ela não morreu. Então, nessa situação aí, a pessoa vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. Então, dois conceitos, não é difícil de entender esse conceito. É claro, porque é muito complexo. Se a gente for aprofundar nas teorias, o negócio é bem complexo. Mas aqui é só para a gente entender o básico, né? Para não ficar, como diz, perdido no que vem a ser esses dois conceitos. Então, o do crime consumado e do crime tentado. É nesse sentido. Agora, só para título de conhecimento, tem um crime que a gente responde para ele só pelo tentado, não pelo consumado, porque não vai conseguir consumar ele. É a tentativa de desmembrar o nosso território nacional. É sabido que tem uma lei que fala sobre este crime de tentar, vamos supor que surja aí um grupo armado, um grupo aí paramilitar, um partido político aí inventa um grupo aí e fala assim, vamos desmembrar o Brasil, vamos vender para Argentina, Paraguai, Uruguai, não sei o quê. Aí tenta fazer isso aí. Então, nessa situação excepcional, a pessoa vai responder pelo crime tentado, nem precisa ter o consumado, não vai conseguir fazer isso, mas ele já vai responder ali automaticamente pelo crime tentado, não vai nem necessitar do consumado. Então agora nós vamos no parágrafo único deste artigo 14, que diz assim: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O que é esse parágrafo único do artigo 14? Ele nos fala que o crime tentado, a pessoa que comete o crime tentado, ou seja, a tentativa de homicídio, vamos focar nesse exemplo, ele vai responder proporcionalmente, a pena dele vai ser proporcional. O juiz ali, quando ele analisar as evidências, o que houve, o que grau foi essa tentativa, se a pessoa ficou com sequela, vamos supor que a pessoa levou tiro na cabeça, ficou paraplégico, ficou aleijado, ficou ali, não fala, não enxerga, teve sequelas gravíssimas, ou seja, o agente quase conseguiu o seu resultado. Quanto mais próximo, aqui o parágrafo fala, quanto mais próximo o crime chega de ser consumado, maior vai ser a pena. Mais próximo ele vai chegar da pena máxima também. No caso do homicídio lá, ele pode chegar até nos 30 anos. Depende, sim, da situação. Se a pessoa ficou com altas sequelas, então ele pode ser apenado ali numa pena maior. Agora, se o tiro passou de raspão, era um 22, né, só deu aquele susto na pessoa, então a pena dessa pessoa vai ser diminuída. Então o juiz vai entender ali que essa pena pode ser diminuída de 1 a 2/3, assim que diz o parágrafo único. Então, fica aí esses conceitos para o nosso entendimento, para a nossa qualificação como futuros operadores do direito, e vamos estudar de forma sistemática e dogmática. Gosto sempre de reiterar isso. O que é estudar o Código Penal dessa forma? Artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. E, para reiterar aos senhores, alguma palavra que os senhores não entender o significado, a dogmática é isso, é estudar a palavra, a hermenêutica da palavra, os dogmas. Nós temos que estudar, nós temos que ser um hermeneuta do direito. Então, por isso que estamos aqui nesse projeto de aprender direito usando o princípio da oralidade. Um forte abraço, eu agradeço a participação de você, que tem me ajudado a divulgar esse trabalho e tem me ouvido a falar desse assunto que eu sei que não é muito agradável, mas faz parte da nossa vida. O direito penal faz parte da vida do ser humano e está em todos os concursos, tem direito penal. Então, o operador de direito tem que saber interpretar a lei, tem que saber entender
a lei, ou seja, a dogmática, a hermenêutica da lei, nós temos que saber como operador do direito. Um forte abraço e até o próximo encontro.